Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE, comigo, Beatriz Priu. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a Elisandra Ribeiro, que é coordenadora do núcleo da ACAP Ali, lá da Assembleia Legislativa de Roraima, e NPJ, o Núcleo de Práticas Jurídicas da Estácio, que é uma parceria entre as instituições com a Defensoria Pública de Roraima para oferecer atendimentos jurídicos, garantir aí esse acesso à justiça por meio da Defensoria em parceria com essas instituições. Primeiramente, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, obrigada. Vamos começar então a explicar, como é que surgiu, desde quando nasceu essa ideia, de ter a CAP, e oferecer esses serviços por meio dessas parcerias. Bom, a CAP Alé, ela surgiu através de um termo de acordo de cooperação com a Assembleia Legislativa no ano de 2022, e hoje nós já temos mais de 2 anos de atendimento. Um grande diferencial também da CAP NPJ é justamente o horário de atendimento. Na CAP Alé, que fica no Buriti, na Avenida Taíde Teive, número 3510, o horário de funcionamento ele é de 7h30 a 18h30, sem horário de almoço, sem intervalo para o almoço. Então, a população pode estar sendo atendida de forma virtual ou presencial, da escolha dela. E a CAP NPJ, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas da Estácio, é um termo de cooperação técnica com a faculdade. Então, lá, os estagiários atendem a população e também tem um horário diferenciado, que é de 8 às 12 e 14 às 18, onde o atendimento acontece presencialmente. Claro que sempre com a supervisão de alguém da Defensoria e de alguém da equipe de coordenação da própria Estácio. E por que é necessário, Vladias? Por que é importante garantir, oferecer além dos prédios administrativos da própria Defensoria Pública de Roraima, que já funcionam em várias localidades, tem ali no centro, tem o prédio civil no centro, tem no Caranã, tem o núcleo de conciliação também, mas além desses serviços que são oferecidos nos prédios da instituição, por que é importante levar também a outros lugares, para outras instituições, fazer essas parcerias? Principalmente o intuito da Defensoria como CAP. A CAP ela é uma central de atendimento e peticionamento inicial. Então, quando você monta uma CAP, você vai ter a celeridade nos atendimentos, Enquanto você pode, em vez de agendar um assistido para um gabinete que tem uma demanda maior e os atendimentos estão, às vezes, um pouquinho mais à frente às datas, a CAP, geralmente, nós temos agenda com 1 semana de diferença, ou às vezes para o dia seguinte. Então, o assistido ele pode comparecer, ele pode ser atendido de forma célere, e mesmo que o atendimento dele não seja dentro das ações que as CAPs fazem, o assistido sai de lá orientado e podendo ser agendado também para a sede. E falando sobre esses atendimentos, quais são os atendimentos que são oferecidos nessas unidades? Em ambas as CAPs, tanto a CAP Alé, que fica no Buriti, como na CAP NPJ, que fica no bairro União, as ações que são feitas, ações de alimentos gravídicos, alimentos avoengos, cumprimento de sentença de alimentos, investigação de paternidade e maternidade, divórcio sem bens, desarquivamento de processo físico, interdição curatela, o reconhecimento de dissolução de união estável sem bens, regulamentação de visita, tomada de decisão apoiada e tutela de menores. Fora orientação, que nós recebemos uma demanda grande, principalmente na CAP Alé do Buriti, de assistidos que querem orientações, então nós os recebemos, tiramos suas dúvidas e ele já sai de lá orientado. Diante de todos esses serviços que são oferecidos, tem dados, por exemplo, na CAP Alé, dos números que foram realizados nos últimos 2 anos, até especificada aí por aquela demanda que é mais frequente, mais recorrente? Sim, as grandes demandas sempre são de alimentos e cumprimento de sentença. A CAP Alé inaugurou 6/6/2022 e nesse ano de 2022, como atendimentos realizados, nós tivemos 505. Mas se nós levarmos em consideração o ano de 2023, já foram 2.731 atendimentos, não só agendamentos, mas atendimentos efetivos. Já no ano de 2024, o número subiu para 2.993 atendimentos. E agora, só até março, nós já temos mais de 900 atendimentos feitos.
Nossa, isso porque a gente tá no início do ano ainda, Isso, né? exatamente. Então, é sempre um volume muito grande de atendimentos, até porque a população encontra um horário diferenciado, né? Devido ser 7h30 a 18h30, a população às vezes comparece simplesmente para pedir a orientação, que muitas das vezes não consegue devido ao horário de funcionamento da própria sede mesmo, que é de 8 às 14 horas. Então, o assistido comparece, o assistido ou a assistida, ele tenta entender ali no que ele pode fazer de demanda judicial e ele sai orientado, recebe o número do DIVA, ou então às vezes ele prefere ir presencialmente na sede para fazer esse agendamento. Porque aliás, o que é o DIVA, né? Explica para quem não conhece. O DIVA é a central de agendamentos da Defensoria, ele funciona pelo WhatsApp, então o assistido ele não precisa comparecer presencialmente para fazer esse agendamento. Ele pode fazer contato com o DIVA, que é de 8 às 12, e ele pode ser agendado para a demanda que ele achar necessário. E aí, ele é agendado por lá, ele é encaminhado para ou seja, o seu gabinete ou para as CAPs, né? Caso seja atendido pela CAP NPJ, no caso presencial ou na CAP-ALE, presencial ou virtual, e no dia acontece o atendimento. E falando um pouquinho também sobre a contribuição dos estagiários, né, do curso de Direito lá na Estácio, né? Como é que isso... Porque, na verdade, é uma linha de mão dupla, né? Exato. Eles aprendem, eles praticam o exercer jurídico, mas eles acabam ajudando outras pessoas também. Como é que funciona isso, né? Existe essa orientação que você falou, mas de que forma que eles contribuem para esse atendimento e acabam também se tornando ainda, acho que, profissionais mais sensíveis, né? Porque são as causas que a Defensoria atende, elas vão aí de um público vulnerável, né? E as demandas são as mais diversas possíveis. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse desenvolvimento também desses estagiários. Sim, a minha preocupação, né, como a pessoa que está à frente, mas o que eu tento passar para todo servidor e para os estagiários é o atendimento humanizado. Na hora de atender, você não deve só levar em consideração a demanda a qual o assistido foi agendado, ou seja, vamos supor que esteja alimentos. O assistido precisa ser atendido no sentido de tentar entender o que ele precisa. Muitas das vezes no atendimento, que vamos supor que sejam alimentos, um cumprimento de sentença, aquela mãe ou aquele pai que possui ali a guarda de fato daquela criança, ele necessita da criança ser matriculada na escola, é uma criança que possui laudos que não está conseguindo a medicação, ou é uma criança que precisa de um suporte pedagógico e não consegue, é uma criança que precisa de atendimento através do TFD e não consegue, já está há muitos anos aguardando, e tudo isso você precisa absorver, conseguir coletar com a assistida, para que não seja apenas o atendimento agendado, mas que você consiga efetivamente ajudar o assistido. Ele pode sair de lá já agendado para diversas outras demandas que a pessoa necessita. Então, a nossa preocupação com o estagiário, não só aprender o jurídico ali, né, na hora de peticionar, né, o aprender nesse sentido, mas também o atendimento humanizado, para que ele possa entender que o assistido ele é mais do que a demanda a qual ele foi agendado, ele tem uma outra história por trás, na maioria das vezes, e que ele pode sair daquele atendimento com diversas áreas já, pelo menos agendado, para que ele possa conseguir efetivamente o acesso à justiça. Falando nessas histórias, né, de atendimento, você esteve por muito tempo também à frente ali, você está na coordenação, né? Mas você esteve por muito tempo à frente ali, também atendendo diretamente esse público. Tem alguma história aí que te marcou, ou de alguém também, outro servidor, outro estagiário que tenha atendido e tenha sido uma história que tenha impactado tanto você quanto a equipe? Não seria só uma história, mas são várias, né? Nós recebemos, na maioria dos nossos atendimentos, são genitoras, né? São assistidas que, às vezes, elas não sabem exatamente o que pleitear. E quando nós escutamos ali das assistidas que, às vezes, assim, em questão de alimentos, elas só querem R$200 ou só R$100, e nós entendemos dentro da demanda dela que a criança precisa de mais auxílio financeiro, né? Um auxílio que o genitor muitas das vezes não tem contribuído. Você escuta histórias e demandas das assistidas, mas as histórias assim muito muito triste mesmo, pela falta mesmo do comprometimento entre muitas das vezes o genitor e a genitora, né? Então, assim, não é só uma história, mas são várias, no sentido de que elas conversam conosco e nós conseguimos explicar para elas que não, aquilo que elas estão tentando buscar, aquele acesso à justiça, não é um favor,
Porque muitas das vezes elas chegam envergonhadas, querendo ajuizar uma ação de alimentos, um cumprimento de sentença. Então, você poder explicar para a assistida, ou o assistido também, né? Que aquilo ali é um direito da criança, que ela pode pleitear não só aquilo, mas outras demandas, que é necessário muitas das vezes. A assistida muitas das vezes chora conosco, né? Nós sempre temos a conduta no núcleo, pelo menos, de a assistida começa a desabafar, ela começa a chorar, os servidores prontamente levantam, buscam água. Às vezes a assistida, muitas das vezes, ou o assistido, ele só quer ser escutado. Às vezes, assim, ele já está saturado daquilo que ele vem passando e a ação judicial para a pessoa recorrer à defensoria pública é como se ela já tivesse no seu limite. É na última opção. É a última opção, ela recorre, então ela já está no seu limite. Então, nós escutamos muitas histórias no sentido de que as pessoas, as genitoras, os genitores já estão desestimulados mesmo, né, nessa parceria que não existe mais. Os filhos precisam de atenção. Crianças têm muitos custos, o adolescente, crianças que necessitam de um acompanhamento. Então, assim, não conseguiria hoje lhe dizer uma história, porque todo dia nós escutamos. Nós escutamos, às vezes, as genitoras ou genitores que já estão revoltados, estão tristes, eles não entendem mais como que a justiça poderia ajudá-los naquele sentido. Nós conversamos, entendemos, né? Justamente a situação que eu falo, que você tentar identificar que não é só a ação de alimentos, não é só o cumprimento, a investigação de paternidade, mas às vezes essa assistida ela precisa de um suporte no sentido de entender se ela está inscrita em algum programa, se ela já faz acompanhamento psicológico, se ela já buscou muitas das vezes. Às vezes essa genitora ela já está inserida num ciclo de violência doméstica e ela não sabe que ela está inserida, porque muitas das vezes se acredita que a violência doméstica é só física. Então, assim, você entender e escutar, às vezes até você fazer o agendamento da assistida para especializada da mulher, você já se sente muito melhor, né? Porque você atingiu de fato o seu dever como servidor. E eu acredito muito no dever da defensoria, no poder da defensoria, no trabalho da defensoria, que é isso, tentar impactar a vida do assistido. Existe algum suporte? Você está falando aqui de um trabalho humanizado mesmo, né? Que tanto todos os servidores fazem, os servidores voltados inclusive para a área jurídica, mas existe uma orientação, algum acompanhamento, um encaminhamento psicológico mesmo para esses assistidos e assistidas? No caso do acompanhamento psicológico da assistida que ela é vítima de violência doméstica, ela é encaminhada à Casa da Mulher Brasileira, né? Onde quando ela não tem o pedido da medida, já não pediu, ela faz o pedido na DEAN e ela é encaminhada também para atendimento na Defensoria Especializada da Mulher, que fica lá dentro da Casa da Mulher Brasileira. Existe um suporte dentro da Casa da Mulher Brasileira que faz esse acompanhamento com as próprias assistidas. Mas, assim, todos os profissionais, ali, servidores da Defensoria Pública que atendem tanto os estagiários quanto os outros servidores que atendem tanto na ALER quanto na CAP lá do núcleo da Estácio, são preparados e treinados para ter essa sensibilidade humanizada também. Exatamente. Eu acredito que não só o treinamento para aprender o sistema, mas você passar um treinamento para que o assistido seja bem acolhido e que esse atendimento seja humanizado. Para que, mais uma vez, o assistido, quando chega e sente na sua cadeira, ele não seja só atendido para qual a demanda ele foi agendado, mas que você possa, de fato, identificar no que você pode fazer diferença naquele atendimento. E muitas das vezes, eu posso até dizer que na maioria dos casos, a assistida ou o assistido que senta na mesa do servidor ou do estagiário, ele não tem só a demanda a qual ele foi agendado. Ele tem uma outra demanda que ele precisa, mas às vezes na correria daquele próprio atendimento, ele não lembra ou ele não fala. Então, o fato de você conversar com o assistido de forma calma, perguntar, ele começa a lembrar e a falar. Então, a partir disso, você consegue ali identificar. Você, conforme vai fazendo os atendimentos, você vai ganhando uma expertise, né? Você vai começando a entender, a ter uma escuta mais de qualidade, né? Então, você começa a identificar de fato o que a pessoa precisa e a pessoa já pode sair de lá agendada. Diante de tudo isso que você está me contando, né, desse impacto, de fato é um impacto, né? Mas assim, como que você enxerga de fato esse impacto desde que a CAP foi criada dentro da Assembleia Legislativa, né, que funciona ali na Taíde Teve, 3.510 o número, né? Isso. No bairro Buriti. Isso fica bem próximo ali da Feira do Passarão e do outro lado tem a escola também Girassol, para quem
não entendeu o endereço ainda, fica ali pertinho. O Centro de Convivência da Juventude da Assembleia Legislativa, e lá dentro, então, tem uma parte ali da Defensoria, né, que é onde funciona essa CAP. Eu estou falando endereço para situar aqui a população que está ali na Zona Oeste de Boa Vista, né, Buritis, e o outro fica no bairro União, que também é Zona Oeste da cidade, né, onde está a maior população mesmo de Roraima, né. Como é que você vê o impacto dessa descentralização, inclusive, do trabalho da Defensoria, chegando dentro dos bairros, né, e trazendo esse resultado positivo, né, para a vida de muita gente? Eu acho muito importante, porque muitas das vezes nós estamos acostumados no nosso dia a dia de achar que muitas das vezes nós temos uma problemática, às vezes a gente tem alguma problemática que acha que aquilo vai acabar com o nosso dia. E quando você atende uma assistida, que ela relata para você que ela veio andando do João de Barro para atendimento na CAP NPJ, no bairro União, isso você fica impactado. Porque é uma assistida que não tem condução, veio andando e vai voltar andando, né? Então, assim, o atendimento que você puder fazer, que você puder amparar essa assistida no sentido jurídico mesmo, mas também emocional, conversar com essa assistida, verificar o que você pode fazer por ela, eu acredito que é um trabalho grandioso. E quando a Defensoria cria essas CAPs em locais onde a população possa ter acesso facilitado, que é justamente no Buriti, no bairro União, isso facilita a população. Nem todas as vezes conseguem se deslocar para o centro, né? E isso faz total diferença no atendimento. Eles podem comparecer tanto no Buriti quanto na Taíde Teve, e aí eles conseguem fazer essa orientação e, se for o caso, até, né, ajuizar a ação pelos próprios núcleos. E você que tem essa experiência também na prática, né? Qual a orientação que você daria para alguém que nunca utilizou os serviços da Defensoria, né? Não conhece a instituição, não conhece os serviços do núcleo da CAP, tanto da Assembleia, né? Na Assembleia, quanto também na Estácio? Qual a orientação que você daria para a pessoa que quer procurar esse serviço? Até aqueles que acreditam muitas das vezes que não tem direito ou que acha que aquilo não é um direito. É importante que você compareça. Tem alguma dúvida? Compareça às CAPs, né? Tanto a do Buriti como a do NPJ, devido ao horário diferenciado. Às vezes você está com uma dúvida e aquela dúvida é um acesso, é algo que você tem direito, que você pode ter acesso à justiça mesmo, ao seu direito, e você não sabe que tem o próprio direito. Então, você às vezes comparecer, você é orientado, você pode conseguir um agendamento e pleitear uma ação justamente em prol daquilo que você precisa. O meu filho, ele é paciente TFD, ele viaja para o estado, e eu acredito muito no trabalho da Defensoria. Foi através da Defensoria que eu consegui a viagem do meu filho, né? Não a viagem, mas o atendimento pelo Hospital da Criança. Então, assim, a Defensoria, ela faz um trabalho incrível, né? E muitas das vezes nós escutamos mães, né, que chegam até nós e dizem assim: olha, eu estou já com uma consulta há 1 ano agendada e eu não tenho retorno. O que eu faço? E essa assistida, ela pode ser agendada para a Vara da Infância e Juventude, para ela pleitear esse agendamento. A demora no atendimento injustificado, você pode recorrer à Defensoria para esse tipo de atendimento. Então, é uma gama de coisas que talvez a CAP ela não faça, né? Não está nas atribuições da CAP. Mas só o fato de você ir a um núcleo desse e ter a orientação, você já sai de lá um pouco mais leve, no sentido de que você pode sim buscar a justiça. E ter acesso a esses direitos básicos, exatamente, né? A gente fala aí, na Constituição diz, né, que todo mundo tem direito a ir e vir, a educação, a saúde, segurança, lazer também, né? Vaga em escola, exatamente. Muita coisa, principalmente para a criança, né? O Estatuto da Criança e Adolescente é que estabelece isso muito criteriosamente e muito bem pontual, né? Então, principalmente para as crianças, que eu acho que é o público maior, não maior atendido, mas maior beneficiado, porque quem busca são as mães, né? Exato. Mas a busca dessas mães é pelos seus filhos, né? Para garantir melhor qualidade de vida. E aí você fala que muitas mães chegam ali pedindo apenas uns R$200 de pensão, né? Se você colocar no papel hoje em dia R$200, não dá para comprar nem... Não. Nossa, só a cesta básica já está... Saiu um resultado, inclusive, pesquisa recente,
da própria Secretaria de Planejamento, eles fazem uma pesquisa de cesta básica em Boa Vista. E a cesta básica no mês de fevereiro, ela está custando no mínimo R$660, né? Isso colocando os mínimos, né, alimentos ali na cesta e uma quantidade pequena, né? Se a família for um pouquinho maior, já vai para um valor maior. Se tiver alguma necessidade especial também para alguém que tem alguma intolerância, alguma necessidade específica, já precisa trocar o alimento, substituir talvez por alguma coisa mais cara e acaba ficando mais cara também a cesta. Aí se imagine para uma criança, né? Exato. Uma criança que demanda mais, uma criança que demanda a escola, né? Uma farda, que precisa de uma fralda, né? Fralda também é uma coisa muito cara. Então, se você colocar no papel, R$200 não dá para nada. Às vezes um adolescente que precisa fazer um curso preparatório, que precisa... Não pagar a mensalidade desse cursinho, Exatamente. Né? Então, assim, são muitas situações. Então, você vê, né, o papel da Defensoria em prestar esses serviços de contribuição mesmo a essas famílias. Eu não digo só as mães ou os filhos, mas acaba trazendo esse impacto positivo para uma família inteira, para essa criança que vai ser um adulto em breve, que vai contribuir com a sociedade e que se ele não tiver esse amparo agora, né, na infância, uma educação, um ensino, né, uma assistência à saúde, ele pode nem chegar à vida adulta e principalmente, e pode também chegar à vida adulta, mas eu digo no sentido de não ter uma estabilidade alguma e depender, mais uma vez, de muitos serviços sociais. Então, para ver, né, a necessidade e a importância de todo esse atendimento e de uma pensão digna para uma criança. E aí a Defensoria faz esse trabalho de orientar essas mães, né? Até porque tem muitos pais, né, ali que por alguma divergência não deram certo, né? Mulher e homem como casal, mas continuam sendo pais. E esse homem, muitas vezes, ele tem condições suficientes para conceder uma pensão maior do que R$200. Então, eu estou contando tudo isso aqui, relatando pelos casos que eu já ouvi também, pelo que a gente já aprendeu aqui também na Defensoria, vendo outras situações, para ver esse impacto realmente do serviço da instituição. E aí eu queria que você até lembrasse também os documentos principais, assim, quando uma mãe percebe, né, que, por exemplo, não caiu a pensão, ou que o pai não quer pagar, ou que não quer negociar, ou outra situação também, porque tem a questão também de outras demandas também que são assistidas. Quais as documentações aí que as pessoas já podem ir reunindo para buscar esse atendimento? Certo, a documentação padrão mesmo é a certidão de nascimento da criança com o CPF, né? Pode ser só o CPF também, né? Às vezes não precisa estar na certidão de nascimento, mas a certidão de nascimento, o CPF da criança, RG e CPF da genitora, comprovante de residência e a conta bancária, né? Essa seria a documentação de praxe para uma ação de alimentos. No caso do cumprimento de sentença, também é a documentação já informada como o número do processo. Mas caso o assistido não tenha o número do processo, a Defensoria ela possui meios de tentar buscar essa numeração, para não tornar isso um impeditivo do assistido pleitear a ação necessária. Mas além disso, né, tem os alimentos gravídicos também, que é a pensão para mãe, né, para a mulher que está grávida, tem a ação de interdição, a tomada de decisão apoiada, tem investigação de paternidade, divórcio, regulamentação de visita e muitos outros serviços. Então, acho que o básico mesmo ali, pelo menos, levar seus documentos pessoais, né, como RG, CPF, comprovante de residência, acho que já dá para dar uma entrada também em algum processo, né? Exato. No caso dos alimentos gravídicos, só a apresentação do cartão da gestante, que aí nós conseguimos fazer a ação. No caso da investigação de paternidade, na hora de apresentar a certidão de nascimento, vai constar apenas o nome da mãe. Então, esse é o documento necessário para essa investigação. No caso da interdição curatela, muitas das vezes existem os laudos, né? Os laudos comprovam a situação em que o interditando se encontra. Então, mas ainda que não possua laudo, né? No atendimento tenta se identificar o que a assistida tem de documentação referente a essa demanda. E a mensagem que você deixa também a essas pessoas, né? Até mesmo as equipes que contribuem, estagiários, servidores, diante todo esse trabalho que a Defensoria vem realizando por meio da CAP? Olha, que o assistido ou a assistida busque a Defensoria para obter orientação e assim conseguir sair de lá, né, orientado, e que ele possa conseguir, né, ter acesso à justiça mesmo de fato, né, aos seus direitos. Mesmo que você tenha alguma dúvida, às vezes você acredita que não tem, né, que não cabe, mas busque a Defensoria, né? O não você já tem. Eu sempre digo isso para as minhas assistidas e assistidos, né? O não nós já temos. Nós vamos em busca
busca do sim. Então, busque orientação, né? Muitas das vezes você tem direito, mas você, por receio até às vezes de perguntar, você acaba abrindo mão disso. Então é isso, conversando aqui com a Elisandra, que está à frente ali do núcleo da CAP-ALI, também do Núcleo de Práticas Jurídicas, que é o NPJ da Estácio. Elisandra Ribeiro, muito obrigada por ter aceitado o convite, né? Aqui, inclusive, eu sempre falo que a Rádio da Defensoria é a porta aberta para contar os serviços que a própria Defensoria faz, além de outros assuntos que a gente sempre traz aqui também para o nosso ouvinte. Então, assim, muito obrigada por estar aqui conosco, ter separado esse tempinho para contar para a gente sobre esse trabalho. E parabéns ao seu trabalho e de toda a equipe que faz parte aí tanto da CAP-ALE quanto também do Núcleo de Práticas Jurídicas da Estácio. Eu agradeço o convite, obrigada. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita @defensoriarr. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!